Senhor Jesus, uma ótima segunda-feira para todos nós. Que o Senhor Jesus abençoe os nossos dias, que essa semana venha ser uma semana abençoada, né? Onde nós possamos compreender e viver os planos, os propósitos de Deus para nossas vidas. Amém? Eu quero começar uma oração, chamando a presença de Deus, como sempre nós fazemos, né? Nesse ambiente, porque é um ambiente virtual, é um ambiente onde você está aí na sua casa, eu estou aqui, né, na minha, porém, nós entendemos que a presença dele nos alcança. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele se faz presente em nosso meio, amém? E essa é a palavra dele. E ele tem responsabilidade com a palavra dele para fazer se cumprir. Então, que nós possamos entender que aqui não é um momento de apenas um entretenimento, que aqui não é um momento onde nós queremos levar para você um momento de distração. Não, aqui nós queremos que você seja guiado pela palavra de Deus, que é ela quem transforma, quem é ela que nos consola, quem nos exorta, é ela que vem no momento certo, ela é aquilo que nós precisamos no momento que nós precisamos. Essa é a palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Pai, com toda a responsabilidade, Senhor, da abertura e ministração da Tua palavra. Ó Pai, cumpra a Tua palavra. Senhor, faz conforme a Tua palavra em nossas vidas, em nossas mentes, em nosso coração. Senhor, nos transforma. Senhor, nos faz renovados mediante essa passagem, em nome de Jesus. Me usa como canal, Pai, de bênção para a vida dos Teus filhos, Pai. Que possamos compreender essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui para vocês em Gênesis 21. Eu ia ler só o 21:8, mas o 28 é onde eu quero realmente falar com vocês. Mas eu vou ler o 7, porque eu acho lindo, né? Eu acho muito lindo e espero que você também entenda. 21:7. E ela disse, Sara, tá? E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de amamentar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. Aqui eu acho muito lindo a fala de Sara, né? Quem diria que um dia Sara amamentaria? Quem diria, hein, Abraão? Que Sara, logo eu, velha, amamentaria? Quem diria? Aqui, gente, a gente vê um Deus que não só cumpre a promessa, mas um Deus que ele dá sustento para a promessa. Um Deus que ele promete, que ele cumpre, como ele cumpriu com o nascimento de Isaque, né? Porque aqui no 21, a gente já começa entendendo. Olha aqui o 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera. E fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Ou seja, ele é o Deus que prometeu, ele é o Deus que cumpriu, do jeito que ele falou que iria acontecer, aconteceu. Foi ele quem fez. Então aqui fica muito claro para nós, né? Que muitas das vezes a nossa responsabilidade no trajetório, no ambiente da promessa, é simplesmente confiar e esperar. É lógico que tem promessas e promessas. Tem outros ambientes que nós temos que nos posicionar em renúncia, em tantas coisas. E aí a gente entra em outras questões, né? Cada promessa é uma promessa. Veja aí, analise a sua promessa, né? Se Deus falou para você que você vai ser um grande pregador, estude a palavra. Se Deus falou que você vai ser um grande ministro de louvor, estude música. Se Deus tem uma promessa na sua vida que você vai ser missionário, estude outras línguas, outras culturas. Estude, se dedique, né? Existem promessas que dependem da nossa parte. Aqui, né, Deus ele falou que ele daria. Então, a única responsabilidade que Sara e Abraão tinham era de acreditar na promessa e continuar vivendo a vida conjugal deles. Esse era o papel deles, certo? Quando eles entenderam isso, a palavra fala, e o Senhor visitou a Sara como ele dissera. Entrando aqui
Eu quero focar nesses versículos, né? Eu ia falar só sobre o 8, mas o Senhor toca no meu coração para que eu fale sobre o 7 também, né? Quem diria, né, Abraão, que Sara amamentaria? Quem diria que eu estaria vivendo a promessa? Quem diria que o Deus que prometeu, que cumpriu, vai dar mantimento, sustentação, leite, né? Amamentar, fala sobre sustento, sobre o sustento que Isaac precisava, porque Sara já estava velha, né? E nessa cultura aqui, e até mesmo hoje em dia nós vemos, né, as amas de leite. Ele poderia muito bem ser amamentado por uma ama de leite, mas não. O Senhor fez questão de dar mantimento através da sua própria mãe, Sara. Sara, quem diria que Sara amamentaria? Quem diria que o Deus que prometeu, que cumpriu promessa, vai dar sustentabilidade para a promessa? Se Deus te prometeu, Ele também te dará recursos, sustento para manter a promessa. Amém? Mas vamos entrar aqui no 8, que é onde eu quero realmente falar para você. Ó, e o menino cresceu e foi desmamado. E olha o que Abraão fez. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. E aí a gente passa mais pra frente, aqui no 22, a gente vê que Deus, ele pede Isaac em sacrifício. E a gente não entende muito o contexto, né? Quando lê aqui, eu pelo menos a primeira vez que eu li, eu não entendi o porquê. Ficou para mim assim sem sentido o porquê que Deus faz isso, se Abraão já tinha, né, confiado em Deus, se Abraão já tinha trilhado o caminho da fé em Deus, por que que Deus faz essa provação? Deus não tenta ninguém, Deus nos prova, né? Quem nos tenta é o nosso inimigo. Deus, ele nos prova, esperando que nós sejamos aprovados. Então eu não entendia por que Deus fez isso. Mas lendo toda a história de Abraão, eu sou apaixonada pela história de Abraão. Para mim, assim, todas as vezes que eu me deparo com a história dele, Deus sempre tem algo para tratar no meu coração, através da vida dele e de Sara também. E eu percebo que todas as vezes que ele tinha um encontro com o Senhor, né? Ali ele erguia um altar para Deus. Ele sempre ergueu altares. Ao longo da trajetória de Abraão, ele vem de uma crescente de erguer altares a Deus. Porém, no cumprimento da promessa, no sustento da promessa, que, né, Sara amamentou de fato Isaac, ele fez uma festa, ele fez um banquete, ele não ergueu um altar. E quantas vezes eu e você, no cumprimento da promessa, no sustento da promessa, nós nos esquecemos de Deus e damos banquetes e festas em vez de erguer altar. Será que não é o momento de eu erguer altares ao invés de estar no meio de festas? Será que não é o momento de eu olhar para minha intimidade, para o meu lugar secreto e falar, não, eu vou levantar pedras e erguer um altar, porque erguer altar dá trabalho, gente. Dá trabalho erguer altar, né? É renúncia, ali Abraão, ele levantava pedras, ele tinha que ficar em lugar secreto, ele e Deus, era aquele momento de comunhão a sós com o Pai, né? Não tinha plateia, não tinha plateia para que todo mundo visse ali o altar de Abraão, era ele e Deus. E banquete não, né? Banquete fala de festa, de confraternização, de amizade, de pessoas ao redor. Então, será que eu estou dando festas em momentos que era para eu estar erguendo altares? Que o Senhor, ele possa nos confrontar hoje com essa palavra e que nós possamos olhar para dentro da nossa vida íntima, particular com Deus e ver se estamos dando muita festa ao invés de erguer altares. Porque Deus, ele prometeu, ele cumpriu, ele deu sustento para Isaac. Quem diria que Sara amamentaria? Quem diria que Sara em sua velhice amamentaria? Sustento de promessa. Deus sustentou a promessa. E Abraão faz o quê?
Em vez de erguer um altar, ele faz uma festa. Ele faz um banquete. Ele poderia ter feito um banquete. Ah, Mayara, você tá falando que a gente não tem que festejar, que a gente não tem que fazer banquete. Não, gente. A gente tem que se alegrar, né? Cultos de ação de graças, fazer almoço, jantar, chamar as pessoas e falar: venham comemorar comigo o ambiente da minha promessa que se cumpriu. Porém, eu não posso me esquecer do meu secreto, do meu altar pessoal. O meu altar pessoal, ele tem que estar muito bem ornamentado, ele tem que estar em dia, ele tem que estar ali, né, como nas instruções que o Senhor dá mais para frente para o povo, que as cinzas fossem retiradas, né, todos os dias limpado o altar, colocado lenha nova. Sabe por quê? A minha oração de ontem, ela já queimou. O meu sacrifício de ontem, ele já queimou. E hoje eu preciso novamente retirar as cinzas do altar e novamente me colocar nesse lugar de sacrificar de novo, de me entregar de novo, de acender a chama de novo. A chama arderá continuamente no altar, ou seja, ela não vai se apagar. De quem que é a responsabilidade dessa chama não se apagar? É minha, é sua. Esse altar é meu, esse altar é seu, essa chama não pode se apagar. E quem vai manter a lenha desse altar em dia, sem sujeira, porque você tem que recolher as cinzas ainda, somos nós, somos eu e somos você. Abraão aqui, né? Ele poderia ter feito festa, mas ele deveria antes ter dado prioridade para Deus, em erguer um altar a Deus, em erguer ali, poxa, Deus, ele prometeu, ele cumpriu, e agora Isaac tá desmamando, ou seja, já deu até sustento para a promessa. Então agora eu vou erguer um altar em agradecimento a Deus, e depois eu faço um banquete. Que a nossa prioridade não venha se inverter, porque depois o coração de Abraão foi provado, e foi provado de uma maneira que eu acho que Deus não provou mais ninguém em toda a história da Bíblia, que foi pedindo o seu filho. E ele ainda fala, o seu filho a quem você ama. Ou seja, quando Deus pediu, né, para quem se entregasse um filho, Abraão poderia se fazer de biruta e falar: opa, vou buscar Ismael, caça onde está Ismael que eu vou entregar Ismael. Mas Deus, ele não deixa Abraão enganado. Deus, ele fala exatamente, é Isaac. É para você me entregar, é para entregar Isaac. Sabe aquele que eu prometi? Aquele que eu cumpri? Aquele que eu dei sustento? É ele que eu quero. Então, no ambiente de promessas cumpridas, promessas realizadas, nós temos que entender que nós precisamos levantar altares e não fazer festa. Existem momentos, né, que nós queremos se alegrar porque Deus cumpriu, nos alegrarmos porque o Senhor, ele fez, né, o que ele havia prometido. Porém, nós temos que entender que é nesse exato ambiente que ainda assim o nosso altar precisa estar em pé, que não é só um ambiente de festa, é ambiente de altar. Nós temos um péssimo hábito, né? Eu falo nós porque eu também me incluo nisso, tá, gente? Nós temos um péssimo hábito de... Amém, amiga, seja bem-vinda. Nós temos um péssimo hábito de, nos momentos de provação, de dificuldade, pedir, Senhor me dá, Senhor faz, Senhor livra, Senhor. Mas quando estamos vivendo a promessa, o nosso altar fica de lado e nós queremos só festejar. Não, porque o Senhor me deu uma bênção, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu um filho, o Senhor cumpriu aquilo que Ele falou. E aí eu faço o quê? Eu dou festas, eu me envolvo com pessoas e não fico no meu secreto, porque foi no meu secreto que foi gerado o ambiente da promessa, certo? Porque no ambiente de promessa, o Senhor não falou: Abraão, faz uma festa que eu vou te fazer uma promessa. O ambiente da promessa é secreto, é você e Deus. E aí, no momento onde nós, né, temos que ter a gratidão de colocar um altar, de levantar um altar, de ser nós mesmos um sacrifício para Deus, nós fazemos o quê? Festa. Isso não é uma exclusividade de Abraão. Isso acontece até os dias de hoje com a nossa própria vida. Essa é a frase que o Espírito Santo falou para mim hoje. Essa é a frase que eu deixo para vocês hoje, para que nós possamos meditar nela.
Será que eu tenho feito festas em lugar de altar? Será que eu estou relacionado, vivendo uma vida de festividade quando eu deveria estar erguendo altares? Essa é a reflexão de hoje, amém? Te espero aqui amanhã, que essa semana venha ser uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, né? Eu declaro uma semana abençoada para nós, que nós possamos viver o extraordinário, que nós possamos conhecer o Deus que promete, o Deus que cumpre e o Deus que dá sustento. E no tempo de sustento, que nós possamos erguer altares ao invés de festas. Amém? Te espero amanhã. Tchau, tchau. Um grande beijo no seu coração.